As marcas de Cristo. Sem escrever um livro ou ocupar uma posição de poder, Jesus impactou a humanidade como ninguém. Nesta semana você vai fortalecer sua fé e relembrar impressionantes histórias. Ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Neste tema geral, as marcas de Cristo, hoje vamos nos deter Jesus em relação à saúde e à salvação. Você bem sabe que Jesus foi o maior médico de todos os tempos. Só que a medicina que ele praticou não é uma medicina normal, né? Claro que alguns elementos da cura, ele usou remédios naturais ou elementos da natureza, né? Mas Jesus foi realmente extraordinário. Vamos verificar isto aí. Queridos, neste momento eu quero ler aqui o que está em Lucas capítulo 10, verso 33, diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedagem e tratou dele. Esta é uma parábola extraordinária que lembra-nos de que Jesus é o grande samaritano nesta parábola aqui. Veio para a humanidade caída, veio para a humanidade sofredora e que havia sido espancada pelo inimigo, e tomou a humanidade e ergueu e curou e pensou as feridas e tratou e salvou, né? Isto é um elemento muito importante de esclarecimento do próprio Senhor Jesus. Em relação à saúde, ao entrar neste assunto, é interessante verificar aqui uma situação. A Cruz Vermelha é uma instituição muito conhecida no mundo, que socorre pessoas com problemas, né? Regiões em guerra, e o Crescente Vermelho também é o seu correspondente nos países árabes. Foi fundado em 1910, mas quem inspirou o surgimento dessas instituições? Foi Henri Dunant, um suíço que viveu de 1828 a 1910. Ele era a sua família, calvinista devotos, eles eram muito religiosos. E ele cresceu nesse clima de religiosidade, de estudo da palavra de Deus. Quando ele tinha 19 anos de idade, ele e alguns amigos fundaram uma sociedade dos jovens cristãos em Genebra e estudavam a palavra de Deus. Este senhor, ele ganhou também o Nobel da Paz, porque ele inspirou tamanho cuidado, né, pelo sofrimento, e essa é uma instituição corajosa, né? Onde está a guerra, ela também está presente, minimizando a dor e o sofrimento. Se não houvesse Jesus Cristo, não haveria a Cruz Vermelha nem o Crescente Vermelho. Tenha certeza disso. Foi Jesus que inspirou, foi Jesus que, através de Henri, a sua devoção bíblica, a sua religiosidade, levou ao surgimento dessas instituições. Olha como Jesus faz a diferença no mundo, né? Na época de Cristo, no Novo Testamento, a concepção sobre a doença, a enfermidade, eram algumas, né? Uma delas era como eles pensavam que era o resultado do pecado. Pecou, está sendo punido por Deus. Outra forma de pensar da época era bruxaria. Pensava-se bruxaria ou magia. E outra forma de pensar era em relação ao assunto médico apenas, né? Não envolvia a alma. Mas Jesus, ele veio e ele realmente curou as pessoas de uma forma integral. Alguns gostam de usar a palavra de forma holística, né? Físico, o mental e o espiritual. Jesus e a medicina, podemos dizer sobre isso,
que Jesus, em sua época, ele trouxe compaixão. Na época dos romanos, os hospitais, por exemplo, lugar para tratamento, era praticamente somente para os soldados e escravos, né? Porque os soldados precisavam, na cultura deles, precisavam de tratamento, para se recuperassem, continuariam guerreando, né? E os escravos eram a mão de obra, né? Custava dinheiro. Então as pessoas não tinham um tratamento adequado. Mas Jesus trouxe compaixão e trouxe cura para todos. São vários os versos da Bíblia que dizem que Jesus, ele curava todas as pessoas, desde o menor até o maior. Todo aquele que nele tinha fé e recorria a ele, recebia a bênção. Tem mais uma coisa que precisamos fazer menção aqui neste estudo: salvação e saúde. A salvação ou a cura que Jesus trazia era sinônimo de salvação. Era algo muito maior. E um dos relatos da Bíblia, né? Nós encontramos ali aquele paralítico que foi trazido pelos seus amigos e eles abriram um telhado para descê-lo. Jesus, vendo a fé de todos aqueles, disse ao paralítico: você tem os seus pecados perdoados. Parece que Jesus não iria nem curá-lo. Não que Jesus não iria curá-lo, né? Mas o foco de Jesus não estava na cura física. Ele estava ali para dar a mais importante cura, o perdão dos pecados, a restauração, a vida eterna. E até mesmo para aquele paralítico, se ele não fosse curado, mas se ele tivesse certeza do perdão de Deus, ele estaria bem, ele estaria tranquilo, ele estaria em paz. Então, a mais importante cura que Jesus trouxe, queridos, não é a cura física, mas é a cura espiritual. Jesus libertou tantas pessoas das garras de Satanás, expeliu demônios, tanta coisa bonita acontecia ao redor de Cristo. Mas é sinal de uma restauração. As curas de Jesus é sinal de uma restauração muito maior, que acontece e que vai acontecer também quando Jesus voltar. Nunca mais o sofrimento, nunca mais a lágrima, nunca mais a dor, só o amor, como diz um hino, né? Jesus, ele deseja restaurar em nós a imagem de Deus. Esta é a obra de Cristo. Ele quer fazer algo glorioso, maravilhoso em nós. Você aceita que Jesus trabalhe em sua vida? Você se considera alguém que precisa da ajuda divina? Eu creio que você reconhece isso. Eu também preciso. E Ele está ao seu lado, tenha certeza, para restaurar a sua vida, o seu lar, a sua saúde, a sua mente, as suas emoções. Ele está ao seu lado e também quer fazer morada em seu coração para restaurar a imagem de Deus em você. Se você aceita, então, eu oro por você. Se você aceita a imagem de Cristo e a ação de Jesus em sua vida, eu oro. Querido Pai Celestial, a estes queridos que dão importância à Tua palavra, que sejam profundamente tocados com o toque de cura do Senhor Jesus Cristo. Abre o entendimento, o coração, cure as emoções, cure a vontade, os desejos, e que logo, quando o Senhor Jesus voltar, que possamos viver para sempre abundantemente. Enquanto esse dia não chega, que tenhamos paz e fé e superamos assim, em Jesus, todos os obstáculos. Acompanha cada um com sua paz e o teu Espírito, em nome de Jesus, oramos. Amém. Querido, muito obrigado porque você tem sintonizado no canal que fala de que Jesus em breve vai voltar e Ele te ama. Logo a gente se vê de novo. Deus o abençoe ricamente, juntamente com o seu lar.
aquele toque curador, quando estava ferido, que me resgatou, me transformou, nova criatura, hoje eu sou. Trago no corpo as marcas de Cristo, crucificado com Ele, posso hoje entender que fui resgatado pelo sangue na cruz. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu viver. Foi seu amor que me cativou, este amor tão incrível. Foi a sua entrega lá na cruz, através do impossível que me resgatou, me transformou.